Olá pessoal, tudo bem? Retomando aqui nosso curso de Engenharia de Software no tema Qualidade de Software. E agora a gente vai falar um pouquinho mais do MPS.br, tá bom? Acompanha aí comigo no slide, vamos lá. Então, sem muitas delongas, porque esse bloco, o material é extenso, ok? Então a gente tem que ter, agora a gente vai dar uma revisitada aqui, né, alguns pontos importantes, né, que a gente já apresentou até o momento, os processos do nível G e F, com seus propósitos e resultados esperados, né. Alguns processos, né, eles podem ser excluídos total ou parcialmente do escopo de uma avaliação do MPS, por não serem pertinentes ao negócio da unidade organizacional que está sendo avaliada. Cada exclusão deve ser justificada no plano de avaliação. A aceitação das exclusões justificativas é responsabilidade do avaliador líder, conforme descrito no guia de avaliação. Então, gente, retoma aqui comigo. Então, a gente já teve lá um bloco inicial, né, falando dos processos dos níveis mais baixos aqui de maturidade, né, do G e do F. Já apresentamos aí como é que funciona a sistemática do MPS-BR. Agora, nesse bloco, a gente vai passar por todos os processos, né, com seus propósitos e resultados esperados até o último nível de maturidade aqui do modelo, tá bom? Então, é bom a gente revisitar agora que tem, como eu acabei de falar, alguns podem ser excluídos, ok? Então, a gente vai mostrar quais são, para que você saiba. Dificilmente cai algum tipo de questão sobre esse assunto aqui, mas nós estamos fazendo um curso falando dos principais conceitos do MPS-BR, né? Porque o fato das bancas não terem cobrado não quer dizer que elas nunca vão cobrar, né? Então, rapidinho aqui o que pode ser excluído, fica aí para vocês também. Mas na continuação a gente vai voltar na mesma sistemática do bloco anterior, tá bom? Apresentando lá os processos, propósito e resultados esperados, tá bom? Então volta comigo no slide. Então, ó, a exclusão, né? É permitida a exclusão completa do seguinte processo, desde que não executado pela organização. O processo de aquisição, tá? Além disso, é permitida também a exclusão, né, do processo de gerência de portfólio de projetos, né? Desde que a única atividade da unidade organizacional seja a evolução do produto. Então, quando eu passei por esse gerência de portfólio de projetos, eu falei que daria mais alguns detalhes. Então ele pode ser excluído, ok? Desde que a única atividade da unidade organizacional seja a evolução de produto, né? Que a gente já comentou aqui como é que é a sistemática de produto na visão do MPS.br. Ainda tem outras exclusões, né? Outras exclusões são permitidas para organizações com características específicas e estão descritas nos guias de implementação, tá bom? Então só dando alguns exemplos, né? Que trouxe tudo do guia, né? Todo esse material baseado no guia. Organizações que fazem aquisição de software, fábricas de código, aqui tem a ver com as fábricas de software, né? E fábricas de teste. Então podem ter outras exclusões. E aí apresenta esse quadrozinho aqui, desse processo, né? Desenvolvimento para reutilização, DRU. Ok? Que a gente vai falar dele hoje, né? Na sequência. Então, dependendo aqui, a gente pode fazer algum tipo de exclusão, tá? Só para você entender que isso ocorre. Beleza? Não vi questões cobrando isso, né? Mas nós estamos fazendo um curso aqui das principais características do MPS-BR. Então é importante a gente ressaltar. E aí fica no material para você revisar. No seu estudo aí das questões, vai que você acha alguma questão, né? Porque na minha pesquisa eu não achei. Mas se você achar, tá aí o material. E aí voltando, né? A gente passou, né? Pelos níveis G e F. E hoje nós vamos, nesse bloco, a gente vai passar pelo E, D, C, B e A, ok? O A e o B são mais simples, né? Porque não tem processos específicos. E vamos passar aqui pelos níveis E, D, C, que tem alguns processos. Então, falando agora um pouquinho do nível E, né? Parcialmente definido, né? O nível de maturidade E é composto pelos processos do nível de maturidade anteriores, G e F, né?
porque vai aumentando a maturidade, né? E é uma escadinha, né? Aí, os processos que são acrescidos no nível E, ó, que está aqui, ó, né, parcialmente definidos, são esses. Avaliação e melhoria do processo organizacional, definição do processo organizacional, gerência de recursos humanos e gerência de reutilização, certo? O processo de gerência de projetos sofre sua primeira evolução. Então, lembra que tem resultados esperados, né? Lá no gerência de projetos que tem a ver com o nível E, já está detalhado lá, né? A gente não vai retomar aqui. Então, só lembrando que a primeira evolução acontece aqui, né? Retratando seu novo propósito, que é gerenciar o projeto com base no processo definido para o projeto e nos planos integrados. Então, aqui nos níveis iniciais da gerência de projetos, são níveis ainda básicos, né? De elementos básicos da gerência de projeto. Certo? Agora aqui, como já tenho processos, né? Já começo a ter processos parcialmente definidos, aí existe uma melhoria na forma que é gerenciado, tá bom? E aí, neste nível de implementação, você deve satisfazer os atributos de processo, né? Lembrando daquela tabelinha lá dos atributos de processo que eu já demonstrei para vocês. Beleza? Então, tá aqui, ó. Nós já passamos pelo G, pelo F, e agora vamos aqui para o E, tá bom? Só para relembrar aqui o que nós estamos apresentando. Então, começamos aqui por avaliação e melhoria organizacional. Qual é o propósito, né? Determinar o quanto os processos padrão da organização contribuem para alcançar os objetivos de negócio, né, da organização. E para apoiar a organização a planejar, realizar e implantar melhorias contínuas nos processos com base no entendimento dos seus pontos fortes e fracos. Então, esse é o propósito aqui desse processo, tá? E aí, volto aqui de novo, gente. Então, veja, eu vou apresentar os propósitos, que é o que você tem que dar atenção para você saber o que é que o processo faz, né? E os resultados esperados, que você vai dar uma revisitada depois, né? O material tá tudo aí para você ler, né? Nesse slide aí que fica disponível para você. Então, eu não vou, né, passar de um por um dos resultados esperados. Vou falar só de alguns, beleza? Só preste atenção comigo aí, acompanha, vamos lá. E aqui tá os resultados esperados, né? Por exemplo, a descrição das necessidades e os objetivos dos processos da organização são estabelecidos e mantidos. Esse é um resultado esperado dentro daquele processo e do seu propósito, né? Ativos de processo organizacional são implantados na organização. Também é outro resultado esperado. Veja que, conforme eu comentei, a quantidade de resultados esperados desses processos são menores do que o de gerência de projetos, né? O GPR. E aí, gente, o que é que a gente tem que dar atenção? Ó, olha só. Pouquíssimas questões vêm perguntar esses detalhes do resultado esperado. Qual é a dica aqui? É você conhecer o propósito do processo, né? Que são, né, depois que você estuda um pouco da engenharia de software e um processo de melhoria de qualidade, né, que é o caso do MPSBR, ele segue aqueles conceitos da engenharia de software. Então, é basicamente você lembrar dos conceitos principais. E aí tem uma certa lógica. Se você for tentar decorar, fica muito difícil, né, para você decorar todos os resultados esperados, e a quantidade de questões que cai sobre um resultado esperado de algum processo desse aqui é ínfima, né? São pouquíssimas, tá bom? Então, qual é a dica que eu dou? Saber o que cada processo faz, e os resultados esperados, eles são óbvios, né? Porque se ele tem um propósito, tem que ter um resultado esperado para alcançar aquele propósito. Beleza? É basicamente isso. Então, você tem que dar uma lida nisso aqui, dependendo do seu concurso, né? Se for um concurso, carreiras mais tops, aí eles podem chegar nessa especificidade de perguntar algo bem específico. Mas com algumas revisões, né, e fazendo algumas questões, você consegue matar a maioria das questões. Podem fazer esse teste que é certeza que você vai ter um ganho, né? Sabendo pelo menos os propósitos de cada processo, tá bom? Então volta comigo aqui no slide, vamos lá. Então o assunto realmente não é um assunto tão legal, né? Assunto meio chato.
Aí, outro processo, né? DFP, definição do processo organizacional, né? Qual o propósito? Estabelecer e manter um conjunto de ativos de processo organizacional e padrões do ambiente de trabalho usáveis e aplicáveis às necessidades do negócio da organização, certo? Aí, se você não entendeu muito bem o propósito, lendo os resultados esperados você consegue entender, né? Então aqui fala um pouco, né, dos ambientes, né, o DFP7, né? Os ambientes padrões de trabalho da organização são estabelecidos e mantidos, né? Um conjunto definido de processos padrão estabelecido e mantido, juntamente com a indicação da aplicabilidade de cada processo. Então, um processinho bem interessante aí pra gente, né? Outro aqui interessante, né? As descrições dos modelos de ciclo de vida a ser utilizados nos projetos da organização são estabelecidas e mantidas, né? Então, são alguns resultados esperados desse processo, tá bom? Lembre sempre do propósito. Já a gerência de recursos humanos, né? Qual é o propósito dela? Prover a organização e os projetos com os recursos humanos necessários e manter suas competências adequadas às necessidades do negócio. Então, um processo meio que genérico esse aqui, né? Gerência de recursos humanos. Não é uma peculiaridade aqui do MPS-BR, né? Então, alguns dos resultados esperados aqui dentro desse processo. Indivíduo com as habilidades e competências requeridas são identificados e recrutados, né? Outro, um plano tático de treinamento é definido com o objetivo de implementar estratégias de treinamento. Então, tem muito a ver com a capacitação aqui e o reconhecimento das habilidades e competências dos profissionais envolvidos, tá bom? A gerência de recursos humanos. Já a gerência de reutilização, aí aqui já estamos diminuindo a quantidade de resultados esperados, ok? Está cabendo agora no slide, o propósito do resultado esperado. Gerenciar o ciclo de vida dos ativos reutilizáveis, né? E aí, alguns resultados esperados aqui dentro desse processo. Um mecanismo de armazenamento e recuperação de ativos reutilizáveis é implantado. Os dados de utilização dos ativos reutilizáveis são registrados. Então, aqui tem muito a ver com a questão de reuso, né? Que é uma boa prática aí, né? Quando bem usada, dentro aí da engenharia de software e do desenvolvimento de sistemas, né? Principalmente da orientação a objeto. GRU5, os usuários ativos reutilizáveis são notificados sobre problemas detectados, modificações realizadas, novas versões de disponibilidade e descontinuidade de ativos. Então, você tem um repositório aí, né, para gerenciar o ciclo de vida dos ativos, né, os que vão ser reutilizados, tá bom? Bem simples esse processo. É simples para você saber o que ele faz, né? Para você implementar já não é tão simples. E aí, ó, acabaram aqui os processos, né, do nível E. Vamos subindo aqui para o nível D, ok? E o nível D, obviamente, é aquela mesma historinha, né? Composto pelos processos de maturidade anteriores, né, do G ao E, acrescido de quais processos, né? Quais processos compõem aqui o nível D? Desenvolvimento de requisitos, integração do produto, projeto e construção do produto, validação e verificação, ok? São os processos aqui no nível D. Aí, obviamente, aquela mesma história lá dos atributos do processo, né? Neste nível, a implementação dos processos deve satisfazer os atributos processos AP11, 21, 22, 31 e 32, né? Que também vai acumulando. Essa tabelinha eu já mostrei para vocês, né? Dos processos, os atributos e o nível, né? Nível de maturidade na escala. Aí, vamos lá, né? Desenvolvimento de requisitos. Qual é o propósito? Definir os requisitos do cliente, do produto e dos componentes do produto, né? Então aqui a gente tem que ter, ó, os requisitos são validados, já nesse nível. As necessidades, expectativas e restrições do cliente, tanto do produto quanto das outras interfaces, são identificadas. Então, já é um nível aqui mais alto esse processo, né? Do desenvolvimento de requisitos. Os requisitos funcionais e não funcionais de cada componente do produto são refinados, elaborados e alocados. Interfaces internas e externas do produto de cada componente do produto são definidas, né? Então, já temos aqui um grau de sofisticação maior, ok? Aí também
tem esse outro processo, né, a integração do produto, né? Que qual é seu propósito? Compor os componentes do produto, produzindo um produto integrado consistente com seu projeto. E demonstrar que os requisitos funcionais e não funcionais são satisfeitos para o ambiente-alvo ou equivalente. Então já tem a ver com as perspectivas de integração. Aí vamos ver algum dos resultados esperados, né? ITP2, um ambiente para integração dos componentes do produto é estabelecido e mantido, né? Outro aqui importante, né? Todos são importantes, mas eu estou ressaltando aí alguns para você poder entender o propósito e poder identificar resultados esperados aí que tem uma lógica, né? O produto e a documentação relacionados são preparados e entregues ao cliente, né? Os componentes do produto integrado são avaliados, os resultados da integração são registrados. Então, tá vendo que vai aumentando as exigências, né? A organização, ela vai ganhando maturidade e vai ficando mais responsável pelo que ela faz, né? O que eu quero dizer com isso? É que ela tem maior controle, né? Os seus processos, eles têm itens que têm que ser seguidos, né? Lembra que o MPS-BR é um modelo de qualidade tradicional, né? No qual pensa muito na melhoria de processos. É uma coisa que a gente tem sempre falado. Aí mais um processo, né? Projeto e construção do produto. Qual é o propósito? Projetar, desenvolver e implementar soluções para atender aos requisitos. E aí vem alguns resultados esperados, né? O produto e o componente do produto é projetado e documentado, né? A alternativa de solução e critérios de seleção são desenvolvidas para atender aos requisitos definidos do produto e componente do produto. Então, é outro processinho aqui que tem a ver com o projeto e a construção, né? Aí veja, volta aqui comigo mais uma vez. Então são processos que às vezes podem confundir. Agora a gente vai ver como é que as bancas cobram, né? Eu vou trazer só uma questão, mas tem várias questões que eles perguntam e misturam, né? Como é que você tem que se preparar com esse material? Você saber quais processos estão em que níveis, beleza? Os atributos do processo é simples, né? Você saber, já tem uma tabelinha que eu mostrei para vocês, e saber o que cada processo tem de propósito. Basicamente isso. Os resultados, eles têm uma certa lógica para alcance daquele propósito. Então você vai dar uma lida, mas decorar todos esses resultados esperados aqui é muito difícil. E a utilização pelas bancas eu já mostrei para vocês, a quantidade de questões é ínfima. Desse tipo de questão dele perguntar um resultado esperado ou outro, né? Beleza? Então volta comigo aqui no slide. Então é você saber o que o processo faz, qual o propósito e tentar lembrar de alguns resultados esperados. Isso aí já está de bom tamanho. Já a validação, né? A validação é uma coisa que a gente tem falado sempre, é que o MPS-BR tem um processo específico, né? Qual é o seu propósito? Confirmar que um produto ou componente do produto atenderá a seu uso pretendido quando colocado no ambiente para o qual foi desenvolvido. Então, o produto de trabalho a serem validados são identificados, né? Outra coisa, as atividades de validação são executadas para garantir que o produto esteja pronto para o uso no ambiente operacional pretendido. Resultados de atividades de validação são analisados e disponibilizados para as partes interessadas. Então, processinho aí de validação, ok? Já a verificação também está aqui, ó. Propósito, né? Confirmar que cada serviço ou produto de trabalho do processo ou do projeto atende apropriadamente os requisitos especificados, né? Produtos de trabalho a serem verificados são identificados. Uma estratégia de verificação é desenvolvida e implementada, estabelecendo cronograma, revisores envolvidos, métodos para verificação e qualquer material a ser utilizado na verificação, certo? Atividade de verificação, incluindo testes e revisões por pares, são executadas, né? Aqui já misturou conceitos das metodologias ágeis, né? Então, esse aqui é o interessante de você lembrar que a banca cobre, né? Esse que está um pouquinho fora aí do padrão, né? Porque a gente está falando de conceito de qualidade tradicional e trouxe conceito de qualidade aqui, né? Práticas, né? E técnicas, né? Na verdade, a prática e a técnica de revisão por pares que são de metodologias ágeis. Então,
também temos aqui a verificação. E aí no nível C, né, tá acabando, não morram de tédio, né? Aquela mesma história, né? Composto pelos processos de maturidade anterior, do G ao D, e aí acrescidos. O que é que o C adiciona? Processo de desenvolvimento para reutilização, gerência de decisões e a gerência de riscos, que a gente já viu até uma questão sobre isso, né? E aí aquela historinha de novo dos atributos de processo, né, que vai acumulando e dependendo aqui do nível aparecem alguns novos, né? Beleza. Também já está naquela tabela que serve para você estudar, né? Então vamos lá, vamos matar esses aqui. DRU, né? Desenvolvimento para reutilização. Identificar a oportunidade de reutilização sistemática de ativos na organização e, se possível, estabelecer um programa de reutilização para desenvolver ativos a partir de engenharia de domínios de aplicação. Então veja, subir o nível, a reutilização já fica mais complexa. É isso que você tem que entender, gente. Então, vai subindo o nível de maturidade, você vai sofisticando as práticas da engenharia de software, ok? Então aqui, ó, já tenho um desenvolvimento voltado para a reutilização, no qual você vai ter alguns critérios mais sofisticados que no nível anterior, beleza? Aí tem aqui os resultados esperados, então aqui já pensa um pouco no domínio da aplicação, né? Que você já deve estar lembrando das nossas aulas aí de metodologias ágeis, né? Então, ó, DRU1, domínios de aplicação em que serão investigadas oportunidade de reutilização de ativos ou nos quais se pretende praticar reutilização são identificados, detectando os respectivos potenciais de reutilização. Então, já é um processo no qual procura-se proativamente identificar onde vai ter reuso, né? Do que apenas manter um repositório e notificar as pessoas do que está sendo usado, né? Então já é um processo bem mais elaborado, tá bom? Aí, como eu já falei, não vou ficar lendo todos os resultados esperados. Eu deixei no material para você revisar depois. Basicamente, eu quero apresentar os propósitos. Já na gerência de decisões, qual é o propósito? Analisar possíveis decisões críticas usando um processo formal, tá vendo? Ó? Com critérios estabelecidos para avaliação das alternativas identificadas. Então, nesse nível, até o processo de decisão, existe aqui a gerência de decisões, no qual você vai estabelecer um processo. E aí tem alguns resultados esperados, né? Critérios para avaliação das alternativas de solução são estabelecidos e mantidos em ordem de importância, de forma que os critérios mais importantes exerçam mais influência na avaliação. Então, se você estiver lembrando, mais uma vez lá das metodologias ágeis, a gente tem uma aula sobre técnicas de priorização, né? Então, se fosse usando aqui o MPS-BR, isso teria que ser documentado, as decisões, né? Por que tomou essa decisão? Por que usou essa técnica? Por que isso foi decidido, né? Você vai estabelecendo, por exemplo, aqui como fala no 1, guias organizacionais para a gerência de decisões são estabelecidos e mantidos. Então as decisões vão sendo documentadas, né? Por isso que, lembra no começo que eu falei que esses modelos de maturidade, eles têm muito a ver com a governança. Se você estiver assistindo às aulas de governança, você está vendo que está se estabelecendo aqui um arcabouço de governança também. Por quê? Porque você vai ter mais controle. Isso aqui vai depois poder ser auditado, né? E aí você pode voltar lá nas aulinhas de governança e você vai ver que isso tem muito a ver, né? Então a gestão vai sendo melhorada, né? A gestão vai sendo melhorada, você vai tendo processos cada vez mais elaborados e a governança pode ser estabelecida, né? Em cima disso. Beleza? Tá acabando, gente. Relaxa aí. Gerência de riscos. Qual o propósito? Identificar, analisar, tratar, monitorar e reduzir continuamente os riscos em nível organizacional e de projeto. Organizacional e de projeto, né? Aí vem aquela história, o escopo da gerência de risco é determinado, né? Os riscos do projeto são identificados e documentados, incluindo seu contexto, condições e possíveis consequências para o projeto e as partes interessadas. Os riscos são priorizados. Planos para mitigação de riscos são desenvolvidos e por aí vai. Então, volta aqui comigo.
veja que tem uma lógica, né? O governo tem apostado muito aí agora, né? Tá nessa onda da gestão de riscos, né? Saiu até legislação solicitando, né? Solicitando não, determinando para que os órgãos que façam isso. Mas veja que aqui no MPS-BR a gerência de risco ela já está no nível de maturidade mais alto. Por quê? Porque a gerência de risco ela parte de algumas premissas. Você tem que ter o conhecimento dos seus ativos, da organização. Então, imagine uma organização que está na maturidade lá inicial, como é que ela vai começar implantando processo de gerência de riscos, né? Isso tem uma certa lógica, porque os órgãos de controle, no caso o TCU, né, um deles, né, controle externo, ele vem há anos, né, trabalhando em cima da melhoria de maturidade. Os órgãos, né, não usam especificamente aqui o MPS-BR, mas eles usam modelos aí definidos aí pelo TCU, baseado nessas melhores práticas, no qual seus níveis de governança vêm melhorando. Então, como os órgãos têm informado que têm implantado, né, certas práticas e estão subindo de nível, agora tem sentido vir com a gerência de riscos, né? Bem parecido aqui com o que está no MPS-BR, tá bom? Então volta comigo aqui no slide. E aí, pronto, acabou lá o nível C. Aqui o nível B, obviamente, aquela mesma historinha de sempre, né? Acumula, mas qual é a questão principal? Este nível não possui processos específicos, né? Neste nível, o processo de gerência de operação de serviço sofre sua segunda evolução. Então, é só você lembrar lá do que a gente já falou. Sendo acrescentados novos resultados para atender aos objetivos de gerenciamento quantitativo, né? Porque aqui o nível B é gerenciado quantitativamente, né? E aí, acrescenta mais uma vez os atributos esperados e alguma coisa dos resultados do AP 4.1, tá? Então aqui não tem nenhum processo específico no nível B, beleza? E o nível A, mesma coisa, ó, não possui processo específico. Aí de novo, acumula, né, do G ao B e os atributos também, né, tem que ser acumulados. A implementação dos processos selecionados para análise de desempenho deve satisfazer integralmente os atributos de processo 4.1 e 4.2, certo? Os atributos de processos 5.1 e 5.2 devem ser integralmente satisfeitos pela implementação de pelo menos um dos processos selecionados para análise de desempenho. Então, é a descrição daquela tabelinha que eu já apresentei para vocês. No caso, o bom é que esses dois não têm processos específicos, tá bom? E aí vamos ver uma questão para você ver como é que a banca cobra. E a gente encerra aqui esse bloco. Então, ó, veja, ó, perguntando aqui do MPS-BR. No MPS-BR, o nível de maturidade C definido, né? Então já presta atenção aí, o C é o definido mesmo, é composto pelos processos do nível de maturidade anteriores, G ao D, acrescidos processos de desenvolvimento de requisitos, integração do produto, projeto e construção do produto, validação e verificação. Nos processos desse nível, um dos resultados esperados é a avaliação dos domínios de aplicação quanto aos potenciais de reutilização. Então veja, gente, presta atenção que numa questão só, ele pediu lá os processos e ainda foi no específico, num propósito de um processo, né? Então veja, você tem que lembrar lá o que o nível, né? Qual é a ideia do nível, né? O que o nível está apresentando de novidade, quais processos ele está implementando. Normalmente ele acresce, né? Vai acumulando, mas ele traz novos. Então veja, para você ver como você tem que ler minimamente, né? O propósito de cada um dos processos e lembrar onde é que eles estão inseridos dentro dos níveis de maturidade. Porque senão você não responde uma questão como essa. Questão aí recente. Então, dá um tempinho para você pensar, você marcaria certo ou errado nessa questão. Vamos voltar aqui para o slide para você ver de perto. Então, olha só. Vamos ver a resposta. Então, ó, essa figura, né, eu já apresentei para vocês e trago aqui para facilitar a justificativa, ok? Então, olha só. Presta atenção, tá falando do nível C. O nível C tá aqui, ó. É o definido, ó. Tá vendo ele aqui? Nível C, ok?
Aí ele fala, ó, é composto pelos processos do nível de maturidade anterior, G ao D. Verdade. Até aí tudo bem. Acrescido dos processos de desenvolvimento de requisitos. Onde é que está desenvolvimento de requisitos? Está no nível D. Então veja, a questão ela vai naquela forma de escrever, né, igual do guia. Então, na verdade, quando a gente fala que está acrescido, ele teria que falar que estava acrescido do quê? Ó? Tem um nível de maturidade anterior, G ao D, acrescido do quê? Da gerência de decisão, gerência de risco, desenvolvimento para reutilização. Se ele estivesse falando do C, né? Só que ele misturou o nível C e pegou processos do nível D, ó. Processo de desenvolvimento de requisito, tá onde? Tá aqui no nível D, ok? Integração do produto, tá aqui também, ó. Projeto e construção do produto, tá aqui também. Validação, tá aqui. Verificação, tá aqui. Então ele pegou processos, tá? Do nível D. Beleza? E ainda foi, ó, no processo, um dos resultados esperados é a avaliação do domínio da aplicação quanto aos potenciais de reutilização. Nós falamos onde é que tem isso, né? Onde é que tem isso? A gente acabou de mostrar para vocês. Então só pode ser o quê? A resposta só pode estar errada, porque ele misturou vários conceitos, ok? Então, domínio de aplicação quanto aos potenciais de reutilização está onde? Está no desenvolvimento para reutilização. Você pode retomar no slide. Então, tá vendo como é importante você saber o propósito de cada um dos processos? Senão essa questão você não conseguiria responder. Então, gente, volta aqui comigo. Veja, assunto bem extenso. O foco era deixar no material mesmo para que você possa revisar depois todos os propósitos e resultados esperados. Tá vendo que a questão pergunta, né? Olha o nível da questão, né? Pergunta e tenta misturar os processos com os níveis. Só que você mataria ali a questão pela confusão que ele já fez no nível C ou D. Você nem precisaria lembrar daquele resultado esperado específico. Beleza? Mas nem sempre é assim. Às vezes ela bota o resultado esperado como a gente já viu anteriormente. Tinha que saber qual era o resultado esperado específico para poder responder a questão. Então eu estou trazendo questões difíceis para você ver que o assunto realmente é extenso, é chato, né? O assunto é chato e as bancas podem acabar cobrando. Mas no geral elas não cobram dessa forma, tá bom? Estou trazendo as mais difíceis, né? Porque você já sabe, né? Treino difícil, jogo fácil. Então, sem mais delongas, a gente encerra esse bloco e finaliza aí uma visão geral de todos os processos aí do MPS BR, tá bom? Eu aguardo vocês e até mais.